Hoje nós vamos falar sobre a oração. E eu quero dar continuidade a essa pregação, se Deus permitir, no próximo domingo. Sobre a oração dominical. Quer dizer, a primeira oração, conhecida como a oração do Pai Nosso. Ela é muito forte. Jesus começa essa oração no versículo 9, veja aí na sua Bíblia, quando ele diz assim: portanto, vós orareis assim, como? Pai nosso que estais, santificado seja o teu nome. Então ele diz, portanto, vós orareis assim. Quer dizer, ele ensina como se deve orar. Presta atenção, para que isso daqui não seja um ato religioso. Você acabou de ouvir um testemunho de um casal que era religioso. O que é um religioso? Estava dentro da igreja, mas não tinha um compromisso com Deus, não tinha um Espírito Santo. Religioso. Está na mesma religião do pai. Não, eu tenho... A minha mãe era isso e hoje eu sou isso. É religiosidade. Você pode ler na Bíblia que quem crucificou Jesus foi quem? Foi os religiosos. Quem escolheu entre Jesus e Barrabás foi os religiosos. Quem foi atrás de Pilatos foi os religiosos. Diga assim, a humanidade, todo mundo precisa de uma religião. Não, a pessoa não precisa de uma religião. A pessoa precisa do Espírito Santo. Precisa ter um encontro com Jesus. Então Jesus ensina como nós devemos orar. Mas você precisa entender o que o Pai Nosso quer dizer. Não é você orar, repetir. Se a gente lê, lá no versículo 7, vamos ler o versículo 7? Lê o versículo 7, olha o que Jesus disse. E orando, não useis de vãos repetições, como os gentios, que o quê? Que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós o quê? Antes da gente pedir. Quando diz, Senhor, eu já sei que ele vai mais uma vez pedir. Olha que a gente abre a boca só para pedir. Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, eu estou isso. Senhor, eu... Vê se a gente abre a boca mais para pedir ou para Senhor, muito obrigado, para agradecer, amanhecer de manhã, né? Eu fui dormir e acordei vivo. O outro falou assim, olha, foi dormir e acordou morto. A senhora, se ela morreu, ela não acordou, né? Aí deixa para lá. Então não pode ser algo religioso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Por nosso cada dia nos dá hoje, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, por teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, para sempre, amém. Você precisa entender o que significa o Pai Nosso. Essa oração que ela é cheia de ensinamento. Eu vou pular hoje essa primeira parte e vou no segundo versículo. Domingo que vem eu vou voltar no versículo 9. Domingo que vem eu vou falar para vocês
essa primeira parte que ele diz, Pai nosso que estais, eu vou falar sobre o Pai nosso. E tem muita gente que acha que o Pai é dela, né? Ela acha que o Pai é da Universal. Que Deus só vai salvar quem está na Universal. Não. O Pai é de quem? Tem gente na Batista, na Assembleia, na Igreja Católica que vai ser salvo. Ou você acha que é só na Universal? Tem gente, olha, vou falar isso semana que vem. Tem gente que não vem à igreja, mas vai ser salvo. Vocês acreditam ou não? Tem gente que não vem à igreja, mas vai ser salvo. Mas tem gente dentro da igreja que não vai ser salvo. Tem gente pregando que não vai ser salvo. Mas eu quero ler esse versículo 2 hoje. Como hoje é a Santa Ceia da vontade de Deus, não é isso? Quando Jesus disse assim, ó, o que Jesus disse? Leia em voz alta para ficar memorizado. Venha e seja feita a tua, assim na terra, venha o teu reino. Venha o teu reino sobre a minha vida. Quer dizer, quando eu oro assim, venha o teu reino e faz a tua vontade, aqui na terra, como a vontade tua é feita no céu. Você vê que o céu é um lugar perfeito. Por quê? Porque no céu se pratica a vontade de Deus. Olha, se o ser humano aqui na terra praticasse a vontade de Deus, como seria o mundo? Como seria o mundo se todo mundo obedecesse a Bíblia? Hein, pessoal? Como seria o mundo se que todo ser humano obedecesse os mandamentos de Deus? Seria um mundo melhor ou um mundo pior? Todos nós concordamos que seria mais amor, respeito, ninguém ia roubar nada de ninguém, porque ele diz lá, não roubarás. O filho iria respeitar o pai, porque está lá o único mandamento da Bíblia, o único mandamento da Bíblia com uma promessa embutida dentro dele, é quando diz assim, filho, honra o teu pai, respeita o teu pai. Respeita o teu pai, respeita a tua mãe. Mas a gente tem filho que... Ô João, que você quer comigo? O que você quer por cima da sua lata? Eu tenho 39 anos. Se eu falar com meu pai assim, ó, bença pai, bença minha mãe. Você é um fedelho. Você não lava nem tua cueca, rapaz. Você não lava nem o prato que tu come, tu lava dentro de casa. E tua mãe te chama e você... já vou. Eu odeio meu pai. Você não sabe nem o que você está falando. Eu odeio a minha mãe. Você sabe por que você está falando isso? Você não sabe nem o que você está falando. Jesus na cruz falou assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem nem o que eles estão... Quando eles condenaram Jesus, Jesus falou assim, Pai, perdoa eles, que eles não estão sabendo nem o que eles estão fazendo. Eles estão condenando aquele que veio para salvar. Vontade de Deus. Mas o problema, muitas das vezes, é que a gente quer saber a vontade de Deus. Se você procura saber a vontade de Deus, tem que estar disposto a praticá-la. Senão, nem busque. Ah, não, eu vou fazer a vontade de Deus. Olha, se for da vontade de Deus, o meu marido vai voltar. Muitas das vezes, a gente ora, mas a gente ora para Deus fazer a nossa vontade. E como um pai, ele sabe qual é a melhor coisa para a gente. Que ele sabe lá na frente. Eu fui fazer uma visita lá em Cardoso, no
um sítiozinho de um senhor, e ele me falou uma coisa, isso me ficou na minha mente. Ele falou para mim: pastor, é arrendado que fala, né? É arrendamento que fala? Arrendamento. Eu arrendei ele. Mas antes de eu arrendar, eu ia vender a minha casa em Votuporanga e ia comprar. Era uma proposta de compra. E eu vinha orando para Deus: Deus, eu quero, eu vou vender a minha casa, envio um comprador, e eu não conseguia vender a casa para comprar aqui. E aí, nesse impasse de não conseguir vender a casa, eu acabei pagando aluguel, consegui alugar lá, e o aluguel de lá eu pago aqui. E depois que eu vim morar aqui, é muita terra, essa terra vermelha, entra aqui, precisa de muita reforma aqui para viver bem aqui nesse lugar. E aí eu entendi que, está vendo só, eu estava pedindo. Se Deus me desse aquilo que eu estava pedindo, era bobagem que eu ia fazer. Que eu ia vender a minha casa, ia comprar aqui, ia impor todo o meu dinheiro, não ia ter dinheiro para fazer as obras que precisa aqui, e aí eu ia ter um problema. Então, quando Jesus ensina assim: Pai, seja feito o quê? Tua vontade. Tua vontade. Às vezes parece que a gente está orando e está acontecendo tudo ao contrário. Aquilo que a gente acha que às vezes deveria acontecer de uma determinada maneira. Na nossa cabeça, na nossa imaturidade, na nossa pequenez, por sermos ainda neófitos com Deus, neófitos na fé. O que é ser neófito? É ser uma criança na fé. Deus sabe. Quando você ora o Pai Nosso, Pai, seja feita. Quando você orar agora o Pai Nosso, você fala assim: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Quer dizer, no céu, o céu, é lugar ideal, porque lá prevalece a vontade de Deus. Não tem problema. Não tem traição. Não tem mentira. Não tem falsidade. Não tem engano. Por quê? Porque todos que estão no céu estão fazendo a vontade. Faz a vontade de Deus. É a vontade de Deus que você perdoe? Claro que é. É a vontade de Deus que você se entregue? É, mas você tem que se entregar. Você tem que se batizar. Deus não vai te pegar à força e te trazer aqui para você se batizar. Ah, eu fui batizado quando eu era criança. Não se batiza criança, não. Como é que eu vou batizar uma criança que não tem pecado? Ah, quando eu fui batizado, o padre me batizou. Qual era o nome do padre? O que o padre te falou? Eu não lembro. Por que você não lembra? Porque você foi levado pelo seu pai e pela sua mãe para ser batizado. Aonde você deveria ser levado pelo seu pai e pela sua mãe para ser apresentado. Para quando você tiver o poder de decisão, você então se batize. Jesus foi apresentado no templo, e com 33 anos, quer dizer, naquela época, 33 anos, era a idade que se considerava adulto, ele se batizou. Quer dizer, eu estou consciente do que eu estou fazendo. Eu entendo que o batismo é um tipo de enterro, de sepultamento do meu passado, e a partir de hoje eu vou viver uma vida verdadeira com Cristo. Agora, se você se batizou, você entrou nas águas, continuou na mentira, continuou fazendo as coisas erradas, continuou guardando mágoa, continuou sendo esse ser humano que você sabe que você não tem que ser, então não foi um batismo, foi o quê? Um banho. Você entrou um pecador seco e saiu um pecador? Então você precisa agora se batizar? Você precisa se batizar? De verdade. Tem gente que fala assim: pastor, eu vou me batizar de novo. Não. Errado.
Não é se batizar de novo, é se batizar de verdade. Tem pessoas que vão para Israel, aí lá na viagem de Israel, em nome de Jesus, um dia você vai para Israel. Amém? E vai me levar. Diga, eu creio. Vamos junto. Aí tem gente que vai lá para se batizar, né? Eu batismo. Ele estava vendo as pessoas se entrevistando, aí tem um senhor saindo da água, e aí o senhor se batizou, o senhor se batizou, o que o senhor espera? Ah, eu espero um mundo melhor, um Brasil melhor. Eu espero mais amor para a humanidade precisa de mais amor. Eu falei, o senhor cabeça de bagre, batismo não é para a humanidade não, é para a salvação própria. Eu não posso me batizar para o meu filho. Eu não posso comer por ele. Eu posso até fazer a comida para ele. Eu posso até botar a comida no prato para ele. Eu posso até, por amor a ele, dar comida na boca dele. Mas eu não posso comer por ele. Eu não posso ser salvo por ele. Salvação individual. Pai, seja feita a tua vontade na minha vida. Não faz a minha vontade. Por mais que o Senhor às vezes vai me contrariar, por mais que às vezes eu vou falar assim, como eu já preguei para vocês, eu não estou entendendo nada. Porque depois que eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a lutar, eu comecei a orar, eu comecei a buscar, e eu achei que as coisas estavam melhorando, eu comecei a ir para a igreja, as coisas piorou. Isso é o que o inimigo quer que você pense. Que depois que você começou a querer fazer o certo, começou a querer entender a palavra de Deus de verdade, começou a amar diferente, começou a vir com firmeza à casa de Deus, as coisas piorou. É o que o inimigo quer que você pense. Mas o que Deus quer que você entenda? Que você está numa batalha entre o bem e o mal, entre luz e trevas. E que nessa batalha o inimigo vai fazer de tudo. Ele vai usar tudo que ele tem para fazer você desistir. Para fazer você ser só um religioso dentro da igreja. Para você ser só uma pessoa que senta no banco da igreja, mas é um religioso. Como a gente diz, não é um convertido, é um convencido. Ainda xinga palavrão. É só te apertar que você, vai tomar num. Que é isso? Que é isso? É só te apertar um pouquinho que você já... Cristão é esse? O que é ser cristão? É você ser um pedacinho de Cristo. Eu sou uma miniatura de Cristo. Eu tenho um pouquinho de Cristo dentro de mim, que a gente não pode ser Cristo, né? Porque ele foi perfeito. Mas eu sou um pedacinho de Cristo. Fique de pé, por favor. Os obreiros preparem a Santa Ceia.